Vamos lá. Ó, aí ele fala da definição, né? Ele, inclusive, coloca em bloco neorrealistas e liberais governamentais como uma coisa só. A Sônia, ela fala, de acordo com essa interpretação, a União Europeia pode ser vista como um regime internacional destinado a administrar a interdependência econômica por meio de uma negociação política, cujos termos decorrem de uma interação entre formação de preferência nacional e estratégia governamental. Essa é bem a perspectiva liberal intergovernamental e neorrealista mesmo. Os neorrealistas vão salientar mais dilemas de segurança e jogos de soma zero, e os liberais intergovernamentais vão prestigiar mais os jogos de soma positiva e as vantagens mútuas decorrentes da integração. Mas ela coloca os dois juntos, tá? E aí depois ela vai voltar para aquela velha discussão federalista e funcionalista que a maioria dos autores analistas da área de relações internacionais não usa muito mais, tá? Porque não serve para explicar o processo. Tanto que não serviu para explicar o que aconteceu em 2005, porque na perspectiva funcionalista a gente era para estar vivendo com uma Europa unificada já. E isso não aconteceu. Mas está aqui a definição. Mas é legal ver essas perspectivas, porque elas que estão pautando ideologicamente, não como instrumento de análise, mas como instrumento de ideologia dos atores envolvidos no processo de integração, para justificar as ações políticas deles, né? Então tem que ter cuidado um pouco de perceber essas nuances aí, né? Que o paradigma funcionalista na União Europeia, o paradigma federalista, ainda está presente no discurso, muitas vezes, mas como fala dos atores políticos e não como instrumento analítico dos pesquisadores, dos estudiosos da área, porque, de fato, eles não conseguem explicar o que está acontecendo. Retrocessos, a gente viu semana passada toda a discussão sobre política protecionista, que é um negócio que era para ter sido abandonado em 1991. Na União Europeia ainda é praticado bastante. Então, deixa eu achar aqui outra definição dos funcionalistas dela. A partir desse ponto, a União Europeia apresenta-se essencialmente como um projeto político que deve ser pensado e programado enquanto tal, e não como decorrência da crescente complexidade das esferas que, tendo ultrapassado as possibilidades de execução na esfera nacional, seriam funcionalmente mais bem exercidas na esfera da União. Então, na perspectiva mais federalista aqui, você precisa pensar o projeto político para entender a União Europeia. E aí, nesse sentido, é que a economia vem a reboque do processo de integração. Na perspectiva mais funcionalista, a economia é o motor da integração, mas numa perspectiva de inevitável, onde a complexidade econômica vai gerar necessidade de regulação supranacional, que, por sua vez, vai aumentar os fluxos de comércio, que, por sua vez, vai gerar mais uma nova necessidade de regulação supranacional, num feedback positivo, até que aquilo ali se consolida num regime político único, num regime jurídico único para todos os países, o que de fato não aconteceu, tá? Falar um pouquinho da crise agora para vocês. Deixa eu voltar aqui no texto. Da crise, a gente vai ver um pouco mais a crise lá no texto de Portugal. Mas o que houve? Teve essa tentativa de criar, né, uma nova Constituição e aprovar nos países membros. E no começo ela já foi rejeitada. Eles tentaram começar nos países que, em tese, seriam aqueles mais que teriam maior incentivo para apoiar a União Europeia, que são a França e a Alemanha, que são os países que mais se beneficiam do regime da União Europeia, porque são os países mais ricos, naquela lógica econômica onde, num regime de integração regional, os países que mais ganham são os países que já ganham muito. Né? No Mercosul, quem mais ganha com o Mercosul é o Brasil. No NAFTA, quem mais ganha com o NAFTA é os Estados Unidos. E na União Europeia, quem ganha com a União Europeia é a Alemanha e a França. Todos ganham, tá? Numa perspectiva mais liberal, todos ganham, mas não é um jogo igual. Ganha mais quem já ganha muito. Isso na globalização e no capitalismo como um todo, tá? Existem mecanismos de feedback positivo no capitalismo que levam dinheiro para quem já tem dinheiro, basicamente. Isso funciona na prática com a União Europeia também. Mas mesmo na França foi recusado o referendo. Então a coisa jogou uma chave de parafuso no processo de integração. Enquanto eles estavam discutindo identidade nacional europeia, tinham acabado de fazer a maior incorporação de países na União Europeia desde então. Desde 1997 a 2007, foram incorporados, se não me engano, 12 países à União Europeia. Foi quando entraram
os países do antigo bloco comunista do leste europeu, né? Eslováquia, Eslovênia, Bulgária, Hungria, Polônia, esses países todos entraram nesse período, depois de 97. Então, a União Europeia veio numa toada forte aí, integrando esses países. Mas, ao integrar esses países, vários problemas começaram a ser colocados. Problemas que foram pautados tanto pela esquerda quanto pela direita, que vai aparecer um pouquinho aqui no texto mais na frente, eu vou mostrar para vocês. Pela direita, a questão da migração e o medo do outro. O velho nacionalismo europeu mostra sua cara feia de novo. Né, aquela coisa do velho francês lá do interior de Dorset reclamando que tem puta polonesa no bairro dele, fazendo programa. Entendeu? Esse é o drama dos caras. E que os filhos dele não estão arrumando emprego porque tem um monte de imigrante búlgaro, grego, que estão trabalhando por salário mais baixo lá e aí tomam o emprego dele, né? Aquela velha briga que a direita americana tem com os mexicanos também. E pela esquerda, um problema de precarização dos regimes trabalhistas, porque a União Europeia, querendo ou não, é um braço da globalização. Então, ela aumenta os fluxos de pessoas, de mercados, de produtos, e comodifica mais a economia. Então, as pressões de mercado se intensificam sobre o mundo do trabalho. E os países que não fazem reformas trabalhistas mais liberais ficam para trás e começam a dar déficit em balança de pagamentos. E estando dentro da União Europeia, eles precisam resolver isso daí no regime da União Europeia. A gente vai ver o caso de Portugal já, que mostra isso claramente. Então, a resistência da esquerda vem muito nesse sentido, né, que vai ter uma precarização do trabalho aí por causa da globalização dentro da União Europeia. Então, você tem esses dois movimentos que dificultam a integração. Tem um outro problema que a gente vai discutir mais no próximo texto, com mais detalhe, e que a Constituição tentou resolver quando tentou ser criada a nova Constituição, que é o problema de uma integração que ela é primeiro monetária e depois política. Porque o que acontece? Quando você tem um regime de integração de um país com o mundo ou com o mercado regional, você cria problemas de balança de pagamentos, onde os fluxos de importação e exportação aumentam e intensifica as heterogeneidades entre os países, o que pode gerar crises econômicas pesadas, né? É o nosso caso clássico aqui da América Latina, com o FMI vindo emprestar dinheiro para a gente. Porque ainda naquela interpretação da CEPAL sobre a entrada do mundo subdesenvolvido na economia global, por causa da nossa posição na economia global, a gente entra como subdesenvolvido e vai continuar subdesenvolvido, não vai se desenvolver nunca. Né? Não existe assim vias de desenvolvimento, a gente sempre vai ser subdesenvolvido. Por quê? Porque não tem interesse em aumentar a tecnologia dos países. Né? O interesse da globalização é manter a dinâmica da globalização, né? É manter os países que exportam produtos primários continuar exportando produto primário, soja, petróleo, minério, madeira, e importando produtos manufaturados, né? Máquina de tomografia, vacina, apesar de que ele está fabricando uma agora aqui. O Brasil já fabricava vacina, né? Enfim. Mas medicamentos caros, todo tipo de coisa que vocês possam imaginar em termos de tecnologia, barco, avião. E nessa perspectiva, você gera crise na balança de pagamentos, porque esses produtos, inerentemente, eles têm termos de troca mais baixos, com exceção um pouco do petróleo, que gera um outro problema que a gente pode falar depois, mas a maioria deles geram problemas de balança de pagamentos. O país importa mais do que exporta, ou quando eu digo importa mais do que exporta, em termos de dólar, tá? Não em termos de quantidade de produto. Ele importa mais do que ele exporta, fica devendo, o governo quebra, e aí precisa ter um resgate econômico, e aí precisa fazer uma reforma que tem o choque lá liberal, que reduza salários, pauperize a situação dos trabalhadores, esse tipo de coisa. Esse mesmo problema se coloca, né, para países num momento de integração regional, e a esquerda
reticente a esse tipo de coisa, com medo desse tipo de evento acontecer. Aqui, mais para o final do texto, ela fala tem algumas passagens que a gente consegue ver isso, ela dizendo que aconteceram lá, né? E aí, qual o problema de você ter uma moeda única numa situação dessa? Qual é a solução para uma crise na balança de pagamentos? A solução para a crise da balança de pagamentos são 3. Corte de gastos do governo, em primeiro lugar, o que implica também em redução de salários e redução de pensões e previdência, mas não só, né, corte na máquina pública como um todo. Em segundo lugar, aumento da arrecadação de impostos, né, aumento de impostos para poder o governo recuperar o dinheiro e poder pagar suas dívidas públicas, aí, que são as dívidas do país, em essência. E, em último lugar, mas também super importante nesse tripé, política monetária, que é a desvalorização da própria moeda ou peraí, deixa eu fechar aqui o maldito WhatsApp. A desvalorização da própria moeda, o que possibilita que a balança de pagamentos feche, porque o valor, as importações diminuem, porque a moeda tá barata, a moeda nacional, você não consegue comprar mais as coisas de fora do país, porque está tudo muito caro, então você consegue melhorar a questão da balança de pagamentos. Né? E num país que tem uma economia diversificada, como por exemplo o Brasil, não é tanto problema isso, porque a gente fabrica muita coisa que a gente precisa aqui dentro, coisas básicas, óbvio. Né? Num país tipo Colômbia, tipo Equador, isso é uma desgraça, porque tudo é importado lá, de cigarro a arroz. E aí você dá esse problema na balança de pagamentos, não é tão fácil fazer esse tipo de choque de moeda, mas, assim, via de regra, é o receituário. E num país que está dentro da União Europeia, ele não pode fazer isso. Então é uma desgraça, porque você não pode desvalorizar a moeda, você não pode fazer política de juros para conseguir empréstimos públicos, porque os juros quem determina é o Banco Central Europeu. Então é uma posição muito complicada. A gente vai ver isso mais claramente no texto de Portugal. Mas, então, da direita, você tem o problema da migração, né, e essa questão nacionalista que aparece de maneira clara. E na esquerda, isso na direita, e na esquerda você tem o problema das políticas sociais. Quando você tem tá aqui o texto dela. Quando você tem uma integração que ocorre politicamente junto com monetariamente, você tem a capacidade de um governo central fazer políticas redistributivas, fazer políticas de cortes de maneira mais coletiva para todos os países. Só que na União Europeia isso não é possível. Você tem... Cada país faz a sua política social, cada país tem sua previdência, cada país tem a sua política de burocracia de funcionário público, o seu regime de pensão, o seu regime de FGTS, tentando lidar com problemas de pessoas desempregadas, sua política de saúde pública. Em geral, é saúde pública na Europa toda, né? Não sei se tem muita diferença em termos de Itália, Espanha. Eu sei que na Alemanha, nos países nórdicos, a saúde é pública igual na Inglaterra, não tem saúde privada. Eu não sei se Portugal e os outros países são assim também, mas de qualquer forma você tem diferenças que geram problemas de coordenação, e aí você tem uma moeda que é única para todos. Quando você tem uma crise, é muito difícil você manejar políticas públicas sociais que deem conta da crise econômica, porque a moeda é uma só. E justamente por isso é que a Constituição Europeia, que queriam promulgar em 2005, 2004, 2005, queria dar conta disso, queria dar mais poderes para as autoridades centrais da União Europeia fazerem políticas comuns, políticas sociais, políticas de burocracia estatal, redistribuição de renda, de uma maneira igual para todo o bloco. Né? O funcionário público grego ia ganhar a mesma coisa que o alemão, alguma coisa nesse sentido. Hoje em dia é muito diferente. Tem várias críticas. Durante a crise de 2008, a Alemanha, os alemães falavam muito mal das pensões, né, dos funcionários públicos gregos que se aposentavam, tipo alguns brasileiros se aposentavam antigamente, agora não está mais assim, mas antigamente a galera se aposentava muito cedo e ficava lá 40, 50 anos recebendo aposentadoria, sendo que trabalhou 30, 20.
O meu chefe agora na Fabran se aposentou com 48, ele é policial. Então se aposenta até um pouco antes, 45 para 48 que ele se aposentou. Vai ficar aí 40 anos recebendo pensão, salário integral aí do Estado. Né? Grécia funcionava assim, Itália em alguns lugares funciona assim, na Alemanha e na França não funcionava assim. Então isso cria disparidades grandes e dificuldades de sanar. Então, e você ter a moeda única dificulta políticas monetárias que resolvam problemas de balança de pagamentos dos países membros. Tá? A gente vai ver isso no próximo texto. Então, o texto dela dá essa visão geral das dificuldades enfrentadas que, no final das contas, colocaram em xeque o projeto de Europa comum. Ela fala muito da perspectiva ainda nesse sonho de Europa comum, onde se discutia a cidadania, se existe cidadania europeia, uma coisa bem construtivista ainda aqui também, discutindo as identidades e não sei o quê, e o problema não foi esse que deu pau, tá? O problema foi o que a gente vai ver um pouco no próximo texto, mas essa questão aí de quem perde e quem ganha nesse processo, e quem está disposto a assumir a responsabilidade dos custos da perda de quem perde e de quem ganha. É sempre esse o problema na minha cabeça de dilemas políticos de coordenação. Né? O processo de integração é um grande dilema político de coordenação de um regime comum para ser criado. E se você tem um regime onde você tem integração econômica, mas não tem integração social e política, você vai gerar conflitos, porque determinadas regiões vão ter regimes diferentes que estão dentro de uma economia comum, mas não estão sujeitos às mesmas regras aí do mundo do trabalho. Né? Isso gera problemas de balança de pagamento que não podem ser resolvidos do plano nacional mais, porque toda a política econômica abriu-se de mão de toda a política monetária econômica, só da política fiscal que não. Você tem uma política econômica comum, monetária comum, mas não tem uma política fiscal comum entre os estados. Então, essa diferença que vai gerar problema. Não é tanta coisa da identidade europeia, da coisa mais construtivista aqui. Mas o texto traz um pouco essa discussão, porque essa é a discussão que pautava a integração. Então, enquanto as cabeças pensantes da União Europeia estavam pensando em cidadania global, em cidadania superposta, identidade europeia, não sei o quê, o problema de fundo era a balança de pagamentos, era migração, a questão da migração do trabalho, são os problemas econômicos de sempre. Né? Tem um pouquinho sobre a Turquia aqui também, só é importante a gente mencionar, porque a Turquia é outro indicativo do processo andando para trás, ou pelo menos em compasso de espera. Quando se integraram esses vários países aí, entre 97 e 2007, alguns países ficaram em lista de espera. E desses países que ficaram em lista de espera, se não me engano, todos já foram integrados depois de 2007, entre 2007 e 2012, se não me engano, os últimos países entraram na União Europeia, né, dos que estão agora. O único que está em lista de espera desde 99 é a Turquia. E a Turquia é um caso interessante porque, de fato, a questão da identidade política, do que seria uma cidadania europeia, das instituições políticas, realmente coloca em xeque ali a Turquia, porque a União Europeia é o paraíso liberal, né? Você tem direito a voto, as mulheres têm direitos, as questões homossexuais, questões de transgênero, tudo no mundo, e a Turquia não. A Turquia é um país árabe. Então, esse problema se coloca de maneira muito clara. E inclusive das instituições democráticas, do voto, esse tipo de coisa. Outra coisa complicada em relação à Turquia é política externa, como a gente tem visto agora de maneira gritante, né, na Síria, a Turquia interferindo na Síria, interferindo na guerra do Azerbaijão com quem que o Azerbaijão entrou em guerra agora recentemente, que esqueci o nome agora? Armênia. Azerbaijão e Armênia, que teve a guerra Azerbaijão e Armênia esse ano, e tudo a Turquia interferindo claramente ali nesse processo, interessada, né, fazendo política de segurança na sua região próxima ali, e isso, se ela entrasse na União Europeia, não ia poder acontecer. A União Europeia que ia pautar essa política de segurança pública aí mais nas fronteiras. Né? Então, esses dilemas estão colocados. Nesse período aqui, o governo da Turquia era um governo mais alinhado com a Europa, era um governo mais liberal nesse sentido. Mas desde que como é o nome do figura? Não é o Viktor Orbán,
o primeiro-ministro lá, o Erdogan. Desde que o Erdogan entrou, a coisa virou o jogo completamente, e ele tem um viés antidemocrático pesado, porque tanto que ele alterou as instituições eleitorais lá para se manter no cargo até agora. Eu não sei há quanto tempo o Erdogan está no cargo, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Recep Tayyip Erdogan. Vamos ver o tempo que ele está como primeiro-ministro. Fundador do Partido da Justiça e Desenvolvimento, 2002, 2006, vitórias das eleições presidenciais, 2014. Desde 2014 que ele está no poder, mas que, desde 2007, 2011 que ele está... o partido dele vem ganhando muito espaço lá dentro. Então, isso aqui inviabilizou a entrada da Turquia. Ela continua em compasso de espera, ela tem vários tratados ali com a União Europeia, que tem um alinhamento e tal, mas isso está realmente em compasso de espera. Ela fala um pouquinho disso no texto, rapidamente mencionando a Turquia, na hora eu lembrei. É engraçado que esse texto foi escrito, acho que em 2017, foi um pouco antes, 2007, desculpa, em 2007, foi um pouco antes da crise econômica. E foi logo depois da crise do não à Constituição Europeia. Eu não vi a data aqui, mas ela fala desse período, 2007, 2005. Então, ela não fala da crise ainda, mas ela já fala do não bastante e chega a mencionar algumas coisas da Turquia aqui. E se ela olhasse para o dia de hoje, a coisa já degringolou mais ainda. Né? Mas vamos olhar o próximo texto. O próximo texto eu acho mais legal, porque é mais analítico. Esse é muito otimista, ainda está numa toada bem otimista. O próximo texto, como vocês vão ver, vai ser a análise. Qual foi o problema da crise lá em Portugal? E a questão da... Deixa eu achar aqui, começa aqui. Tá, se vocês forem ler ainda, leiam a partir da página 85 aqui, tá? Podem esquecer o comecinho aqui, porque é muito descritivo. Ele vai falar das medidas econômicas que foram tomadas especificamente, mas, assim, só para quem vai fazer pesquisa na área, precisa saber isso aqui, tá? Para vocês que estão querendo entender o processo como um todo, né? Não precisa saber os detalhes, sabe? O ponto é o seguinte, tem dois momentos, né, em Portugal na crise. Na verdade, tem 3 ou 4, mas basicamente são 2. O primeiro é o momento que a União Europeia chega com dinheiro, e o segundo é o momento que a União Europeia fala para fazer os cortes no orçamento. E aí é que o efeito que isso tem na economia de Portugal. Né? Só para ver uns exemplos aqui, PEC 3, PEC 2, PEC 1 são os programas de corte econômico. Redução de deduções e benefícios fiscais, tributação extraordinária de imposto de renda, taxa de 45%, tem um aumento do IVA lá, o IVA é imposto de valor agregado. Aqui no Brasil, eu quero dar um dia uma aula de tributário para vocês, para falar sobre essa coisa do IVA. O Brasil é uma loucura, tá? O Brasil não tem IVA, o Brasil tem o ICMS, o IPI, a COFINS, a PIS, a CSLL, é um monte de imposto que juntos seria o IVA, só que por serem separados, o ISS, inclusive separados em instâncias administrativas, né? Tem imposto que é federal, tem imposto que é municipal, tem imposto que é estadual. Isso cria um problema enorme do ponto de vista tributário. Lá não, lá é o IVA, Imposto do Valor Agregado, que é aquele tributo que incide sobre cada momento da produção na economia. Quando eu compro o aço para transformar o aço em peça de carro, eu estou beneficiando a economia, eu pago o tal do IVA. Né? E aí, se depois eu fabrico o carro, eu vou vender esse carro, eu vou pagar de novo o IVA e tal. É isso que é o Imposto do Valor Agregado. Então, eles falando pelo aumento da tributação para arrecadar mais, porque esses países, o Portugal, Itália, Grécia, Irlanda, Irlanda, não Irlanda do Norte, Irlanda, estavam todos em crise de balança de pagamentos pesada, ou seja, é quando o Estado não tem dinheiro para pagar suas obrigações de juros, com os bancos, com outros países, com os empréstimos que fez, o país não está conseguindo pagar mais. Isso que é a crise de balança de pagamentos, tá? E não está conseguindo pagar porque ele está gastando muito mais do que ele está ganhando por um período longo de tempo. Aí o mercado sente que o país não vai conseguir bancar a sua dívida e todo mundo que emprestou dinheiro para o país começa a pedir seus empréstimos de volta, e aí o país não tem caixa suficiente para honrar esses empréstimos, é quando o país entra em crise. Aí o país pode fazer que nem a Argentina faz de vez em quando e dá o chamado default, que é devo, não nego, pago quando puder, ou pode, e aí isso tem repercussões, tá? O país cria
A moeda cai lá para baixo, fica super desvalorizada, o país tem dificuldade para comprar coisas no mercado internacional, para importar produtos, né? Tem uma série de dificuldades que são criadas com uma estratégia dessa, tá? Não é uma coisa assim de boa, não. É de boa sim, porque diferente de você quando você deve, ou eu quando eu devo, que o banco vem e executa a gente, entra na nossa conta de banco, toma o nosso dinheiro, toma a nossa casa, toma o nosso carro, num país não dá para fazer isso, tá? O FMI, o Banco Central, os bancos particulares não vão vir aqui tomar as coisas da gente, né? Só se fizer uma guerra para fazer isso. Mas a gente passa a ter uma dificuldade enorme de comércio exterior quando faz uma estratégia dessa. Ou você tem uma estratégia como a estratégia que 90% das vezes se toma, o Brasil tomou, os países da crise de 2008 aí na União Europeia tomaram também, que é de fazer ajuste fiscal e pedir empréstimos aos bancos públicos que foram criados justamente para resolver o problema de balança de pagamentos, como o FMI e o Banco Central Europeu, que vão emprestar dinheiro a taxas reduzidas de juros, mas junto com o dinheiro vem o pacote econômico para reduzir os gastos no Estado, que o Estado tem que aprovar, senão ele não recebe os dinheiros do pacote. Aí vem a briga depois do governo que vai ter que vender esse pacote para a população. Aí é aquela desgraça, né? Na Grécia, trocou o ministro da Fazenda umas 10 vezes nesse período. Por outro lado, só antes de começar a falar aqui, tem sempre a ameaça velada aí, que não era tão velada nesse período, que era dos países membros da União Europeia falarem, então tá bom, então a gente vai sair da União Europeia e a gente vai fazer o que quiser aqui, nossa política monetária do jeito que a gente quiser e tal. E aí a União Europeia está sempre nesse fio dessa faca, né? Se emprestar dinheiro sem fazer amarras, isso pode incentivar os países e os governos desses países a não fazerem as reformas, o que não vai resolver o problema e lá na frente vai quebrar de novo e vai precisar emprestar dinheiro de novo. Sem falar de que quem vai bancar esses empréstimos são os países centrais mais ricos, cujas populações são muitas vezes xenófobas e vem com maus olhos isso, né? O eleitor alemão não gosta quando a Alemanha empresta dinheiro para a Grécia. Então, tem essa dificuldade aí. E aí, esse é o cálculo que tem que ser feito, tá? Mas, enfim, foi o rumo que Portugal e os países adotaram para continuarem dentro da União Europeia. Mas sempre é uma opção. Você pode virar e dizer para a União Europeia, tchau, tira meu nomezinho aí do tratado, eu tô fora. Vou usar a lira de novo. Em Portugal, acho que era a lira, a moeda nacional. Não preciso mais desse euro, não. Então, enfim, aí são as medidas que foram tomadas e as justificativas para isso. Deixa eu pegar umas passagens boas aqui para mostrar para vocês sobre os efeitos. Tá aqui. O diagnóstico, no caso português, apresentado no memorando, parte do reconhecimento de que o crescimento econômico em Portugal no período anterior à crise financeira e desde 2001 foi o segundo mais baixo dos 27 países da União Europeia, contrastando com o desempenho positivo da economia portuguesa na década anterior, tá? Isso tudo para justificar o pacote econômico. Deixa eu pegar algumas passagens que eu selecionei, que é melhor. Ele não localiza aqui. Se eu baixar o texto. Pronto. Não. Então vamos na munheca mesmo. O programa de ajustamento do memorando baseia-se numa lógica que tem como antecedente as múltiplas intervenções do FMI em todo o mundo ao longo dos últimos 30 anos. No entanto, no caso português, como de resto o grego e o irlandês também, confrontaram o FMI com uma situação inteiramente nova, um programa de ajustamento no contexto de uma união monetária. Em tal contexto, um dos principais instrumentos da caixa de ferramentas do FMI, a desvalorização cambial, não está disponível. Foi aquilo que eu expliquei para vocês. Uma forma de o país resolver o problema da balança de pagamentos dele e tentar ajudar a sair da crise é você desvalorizar o câmbio. Desse modo, você diminui as importações
e você consegue, de certa forma, refinanciar a dívida pública através da desvalorização da moeda. Isso não podia ser feito aqui. O Brasil fez isso em 98, 97 para 98, ou foi 98 para 90, foi 97 para 98, quando o Fernando Henrique foi eleito, 98 foi a desvalorização do câmbio, né? Foi uma das formas que o país tem para tentar resolver esse problema. O outro problema que se coloca sempre num ajuste desses é que, no final das contas, o que você quer gerar para pagar a dívida é crescimento econômico. Você só paga a dívida quando você sai do buraco. Um país que continua se empobrecendo e não tendo balança de pagamentos positiva, né, não crescendo economicamente, ele não vai ter dinheiro para pagar a dívida, porque ele vai estar se empobrecendo. Né? Aquela coisa, se o PIB não cresce 1, 2, 3% por ano, você não vai ter dinheiro para pagar seus empréstimos. Isso não acontece se você fizer um choque muito forte, porque para você fechar o problema de curtíssimo prazo da balança de pagamento, você tem que subir impostos, reduzir salários e enxugar o Estado. Quando você aumenta impostos e você reduz salários, você cria um problema de demanda no país muito sério, porque as pessoas estão sem dinheiro, estão desempregadas, né, suas pensões diminuíram, elas não conseguem consumir. Se elas não conseguem consumir, o país não tem uma demanda interna que produza um aumento na produção. Né? Isso cria um ciclo vicioso de recessão no país, tá? Então tem que ter muito cuidado. O bom da política monetária é que ela consegue resolver um pouco esse problema sem criar esse ciclo vicioso. Porque a moeda está desvalorizada, inclusive você é obrigado a comprar o produto nacional que está mais barato do que o produto importado, justamente porque ele está mais barato. Isso vai aquecer a economia local. Então tem essas vantagens todas de você usar a desvalorização da moeda como um instrumento de ajuste fiscal / crescimento econômico num contexto de crise. Sem isso, fica complicado, tá? Aí ele vai discutir aqui um autor que tentou justificar o uso desses instrumentos mesmo sem o ajuste monetário, e o problema que isso deu, porque no final das contas não deu certo lá em Portugal, tá? Se você fazer o ajuste fiscal sem o ajuste monetário, criou uma recessão pesada em Portugal durante esse período. Aí tem uns gráficos aqui para baixo, vou mostrar rapidinho para vocês. Variação do PIB, taxa de variação trimestrais. Está aqui a Portugal caindo. Ó. Aí no final do período aqui está subindo. Esse texto foi escrito em 2013, tá? 2014, 2013. Então ele está pegando assim, o final da crise e o início da recuperação, eu imagino. Eu não sei como é que está o crescimento do PIB de Portugal agora, mas podem ver que ele está subindo. Mas esse período aqui foi pesado. A gente já vai olhar algumas medidas que ele menciona, para vocês verem como é triste a situação quando isso acontece. Só que a formação bruta de capital fixo é o capital que entra no país e fica, né? Para construir uma fábrica, por exemplo, uma indústria, e é um capital que chega em dólar no país e se transforma em indústria nacional. Isso aqui é capital fixo. Quando o país está em recessão, ninguém quer botar dinheiro no país. É a coisa caindo aqui. Emprego, a queda da taxa de emprego da taxa de pessoas empregadas em Portugal e, consequentemente, o desemprego aumentando. Né? De novo, aqui no finalzinho ele começa a cair. Ó. Eu não sei quais foram as interpretações desse período seguinte, se foram interpretações no sentido de que, olha, deu certo que a gente fez esse arroxo que a gente fez aqui, porque agora está crescendo. Eu não sei, porque eu realmente não conheço a situação de Portugal depois desse período. Mas eu sei que nesse período foi muito complicado. Pela sua severidade e duração, a recessão aprofundada pela austeridade está a causar na economia e na sociedade portuguesas lesões que têm um efeito duradouro. A recessão tem efeitos cumulativos. Durante a fase inicial de uma recessão, as famílias ajustam seu padrão de consumo, podendo mesmo poupar. As empresas podem produzir folgas e salários, passando a despedir de seguida, mas à medida que a recessão se instala, a capacidade de poupança da família vai diminuindo. Algo semelhante acontece nas empresas e em outras organizações, incluindo as da administração pública. Com o tempo, a folga desaparece e vira demissão mesmo. Então, ele vai falando dos efeitos. Vou subir aqui mais um pouquinho, que tem outras passagens boas aqui sobre os efeitos que isso deu. E a lógica da FMI, tá? Tá aqui. Tabela 20 dá conta da enorme discrepância entre as metas e objetivos, tal como foram inscritos no memorando.
né? O memorando previa que essas medidas iam gerar crescimento depois de um período curto, e não geraram. O efeito recessivo foi muito maior que o estimado. Portugal contraiu em 6,3% o seu PIB. É uma coisa quase que a gente está passando aqui, é mais do que a gente está passando aqui agora, eu acho, na crise da quarentena. No Brasil, se não me engano, o PIB recuou em 3% no período agora. Em Portugal, durante esse período da crise, foi 6,3% o PIB recuou, entre 2011 e 2013. Acho que vai dar mais ou menos isso, porque vai juntar 2020 com 2021, a crise brasileira, vai dar perto de 6%, tá? É isso que Portugal passou em 2011 a 2013. Foi o que o Brasil está passando agora entre 2020 e 2021. Vocês veem o tamanho da crise que foi nessa época. Contra uma estimativa de redução de 2,8%. O FMI previa isso aqui e a crise foi desse tamanho. Taxa de desemprego, 17%, contra uma estimativa de 13%. O déficit da dívida não reduziu tanto, por quê? Porque o governo ele demora a reduzir os cortes burocráticos. Governo é uma coisa lenta. Burocracia estatal demora mesmo a fazer as coisas. Então, o corte vem de cima, mas ele aos poucos vai surtindo efeitos na máquina burocrática. Né? São criados sistemas de aposentadoria especial para ver se a pessoa se aposenta mais cedo, mas com menos dinheiro. Tudo isso tem um efeito que demora a chegar. Se reduzem as contratações no setor público, mas os que estão contratados ainda ficam, né, porque tem cargo público e tal. Então, é difícil você lidar com a máquina estatal. As pensões, quando você faz uma reforma previdenciária no setor público, como a gente viu no Brasil recentemente de novo, né, vale para os próximos que vão se aposentar. Os que já estão em fase de aposentadoria, eles vão se beneficiar pelo regime antigo ainda. Então, isso demora a surtir efeito na balança de pagamentos do Estado. Então, aqui no texto, eles vão mencionar isso, que leva tempo para ter um efeito. Deixa eu voltar aqui um pouco mais. Só para vocês verem, aqui tem um negócio que eu achei muito interessante, que foi o discurso econômico sendo usado como ideologia política, tá? Tem toda uma literatura que discute isso daí, que os próprios economistas falam. Muitas vezes, determinadas análises econômicas são apropriadas de modo político para defender políticas públicas que, na verdade, não funcionam. Tá? Que um colega meu brincava, o cara tortura os dados até eles confessarem aquilo que você quer que eles confessem. Aqui desaparece isso. Olha, na verdade, o FMI não estava completamente despreparado para lidar com a nova situação. Cadê? Eu quero ver quando ele começa a falar desse Blanchard. Esse Blanchard é o cara que foi um dos ideólogos que justificou o uso dessas medidas duras, mesmo sem ter desvalorização da moeda. Ele escreveu um pouquinho antes da crise, 2007. Aí os caras pegaram esse texto dele para justificar as medidas. Discutindo uma hipotética crise na balança de pagamentos em Portugal, Blanchard defendia neste artigo que, não sendo a desvalorização cambial uma opção disponível para Portugal em virtude da sua integração na zona do euro, o mesmo resultado pode ser obtido através de um decréscimo dos salários nominais e do preço dos não transacionáveis, enquanto o preço dos transacionáveis permanece o mesmo. Não transacionáveis e transacionáveis são atividades econômicas que não têm... os não transacionáveis são aqueles que não têm como você exportar. E os transacionáveis são aqueles que têm integração com o mercado global. O que é uma atividade econômica não transacionável? Barbeiro. Eu não posso ir no barbeiro da Argentina para fazer minha barba se eu quiser. Eu tenho que usar o de Macapá mesmo, entendeu? Mas existem outras mais importantes, como, por exemplo, água e saneamento básico. Eu não tenho opção de ir no mercado internacional comprar o meu saneamento básico. Eu sou obrigado a usar o da minha cidade, por óbvio, né? Por óbvio. Eletricidade, energia elétrica, em algumas situações, telecomunicações também, você está nacionalizado a coisa porque a estrutura física fica dentro do país, tá? Então, é isso que ele está falando. Então, o que ele quer aqui que baratear o preço dos serviços e deixar os transacionáveis iguais. Vamos seguir aqui. Questionava-se, no entanto, acerca das possibilidades reais de condução de uma estratégia desse tipo, face à resistência dos trabalhadores a um decréscimo nos salários nominais.
O que é decréscimo do salário nominal? É você diminuir o salário sem diminuir o salário, tá? Você não precisa cortar o salário, você só não aumenta ele, porque a inflação come ele. É o que se faz geralmente no Brasil, inclusive. Você deixa de aumentar o salário por um tempo e ele desvaloriza, porque na prática ele não vale mais o que valia, porque a inflação está comendo o teu salário todo ano. Você não faz reajuste salarial, tá? Se bem que eu acho que aqui, inclusive, é um reajuste para reduzir o salário mesmo, mas não sei. Teria que olhar com mais cuidado. De qualquer forma, é corte de salário. Sustentava, no entanto, que o decréscimo dos salários nominais seria uma inevitabilidade em virtude do crescimento muito baixo da produtividade e do aprofundamento do desequilíbrio externo. E que esta inevitabilidade, manifestada sob a forma de desemprego elevado, seria suficiente para convencer os trabalhadores da necessidade do ajustamento. Olha o liberal aqui, como ele é bacana. Deixa todo mundo ficar desempregado, porque aí o salário cai, porque se a massa de trabalhadores empregados aumenta, o capital pode oferecer um salário menor que a pessoa vai aceitar, porque ela não vai ficar na rua passando fome, ela aceita um salário menor para trabalhar, a mesma coisa que ela trabalhava antes. É isso que ele está dizendo aqui. O desemprego elevado, nessa perspectiva, não teria o efeito colateral indesejável de políticas, mas antes seria uma parte da própria estratégia de desvalorização interna. Né? Blanchard reconhecia, contudo, a existência de riscos associados a essa estratégia. O primeiro decorria da possibilidade de aproveitamento por parte de empresas e setores de bens não transacionáveis da descida dos salários nominais para aumentarem suas margens de lucro, em vez de reduzirem o preço de seus bens. A estratégia deflacionista que se procurava imprimir na economia portuguesa poderia, assim, não ser uniforme ao nível dos vários setores de atividade, acarretando durante algum tempo maiores perdas de poder de compra do que seria de se esperar. O segundo risco relacionava-se com um efeito mais negativo do que o pretendido, pelo menos no curto prazo, na procura interna, designadamente no consumo, afetando de forma muito negativa a produção e gerando mais desemprego. Aquilo que eu falei para vocês, o choque de gestão, para usar um termo do PSDB, a política de redução de salários, de redução de pensão, de redução de gasto do governo, tudo isso daí, ela tem que gerar crescimento. Se ela não gera crescimento, não resolve o problema. Tá? Então, o próprio FMI tem consciência disso, essas instituições têm. Mas a esperança é que eles conseguissem fazer isso daí e gerar crescimento rapidamente, mesmo sem política monetária, baseado na teoria desse figura aqui. E não deu certo. Se forem ler o texto com cuidado mais para baixo, que eu mostrei para vocês, foi muito maior o tamanho do buraco que se criou com isso. O contexto em que o FMI foi levado a intervir em Portugal não correspondia inteiramente ao que era antecipado por Blanchard, dado a ênfase no déficit e na dívida pública decorrente do enquadramento das decisões da União Europeia, medidas orçamentárias expansionistas contrabalançassem o efeito recessivo da desvalorização interna. Estavam absolutamente fora de questão para os autores do memorando. Ele vai falando aqui dos efeitos. Tem outra coisa interessante que ele mostra aqui. Esse momento de fazer essas reformas foi muito comparado com o momento que a Alemanha fez as reformas dela quando ela unificou. Porque a Alemanha passou por um processo muito parecido. A Alemanha do leste, ela estava muito desigual em termos econômicos com a do oeste. Você precisava integrar aquela economia e era um país socialista, né? Então você tinha política de pleno emprego, isso tudo tinha que acabar ali. E aí você gerou um choque recessivo grande. Mas a Alemanha saiu rápido desse choque recessivo. Saiu rápido por duas razões. A primeira delas é porque era um país unificado, então você conseguia fazer políticas públicas junto com a política monetária, né? Você conseguia fazer política fiscal, mudar as regras rapidamente, você conseguia integrar rapidamente os dois países. É diferente você integrar Portugal com a União Europeia. E, em segundo lugar, e principalmente, o mundo inteiro estava numa situação de prosperidade nesse momento. Então, sair da crise ficou mais fácil, porque tinha mais dinheiro sobrando no mundo. Estava no momento de expansão da globalização e tal. O momento que Portugal está aqui é outro. O mundo inteiro está em crise, pelo menos o mundo rico. Tá? A gente está na bonança aqui no Brasil nesse período, aliás. Os países vendedores de commodity, Brasil, Argentina, Rússia,
a China, essa galera toda tá bamburrando aqui, porque o dinheiro do capital fugiu de lá para cá, para as commodities. Então, o petróleo valorizou para caramba, a soja, o aço, tudo isso daí subiu nas balanças dos mercados no mundo inteiro. E aí o Brasil está ganhando muito dinheiro nesse período. Mas lá não. Então, fica difícil sair da recessão num contexto desses, tá? Ele fala isso aqui no texto também. Alberto Alesina, isso aqui foram outros dois economistas liberais que popularizaram essa perspectiva, seguindo os mecanismos que teoricamente tornavam expansionista a consolidação orçamental. Ou seja, que a consolidação orçamental, ou seja, o enxugamento da máquina pública, levaria a uma expansão econômica. Né? E ele vai mostrar aqui que não foi o que aconteceu em Portugal nem de longe. Aí, enfim, depois vocês leiam o texto com mais calma, eu vou fazer perguntas sobre esse texto, tá? Aí vocês vão ver. Só estou tentando traduzir um pouco algumas coisas aqui da dinâmica que são mais complexas para vocês. Tinha uma outra passagem boa aqui, deixa eu ver se eu acho no meu resumo. A recuperação da competitividade dependeria ainda de medidas estruturais relativas ao mercado de bens e serviços, abrindo uma maior concorrência ao setor de bens não transacionáveis. São esses bens que eu falei para vocês que não dá para sair do país. Eletricidade, comunicação e serviços locais, como barbeiro, essas coisas. Não dá para você comprar de outro lugar. Esperava-se que uma diminuição dos preços e das rendas no setor. Isso quer dizer o seguinte, tentar reduzir os preços das antigas estatais nesses países, tá? No caso em Portugal. A prioridade ia para a liberalização dos mercados de eletricidade e gás, está aqui, para a produção dos apoios ao setor elétrico, para a diminuição das barreiras à entrada no mercado de telecomunicações e outros serviços, e para a redução do envolvimento do Estado e o aumento da interdependência dos reguladores. Esse negócio de concorrência do setor dos bens não transacionáveis é vender estatal, é o bom e velho vender estatal. Ou seja, abrir o mercado que está regulado pelo governo nacional, que é o mercado aqui de telecomunicações, eletricidade e gás, a empresas estrangeiras, a concorrência internacional, o que leva, em tese, a um barateamento de preços. Não sei se eu não sou especialista no setor, mas isso aqui é complicado, nem sempre leva. Eu sei que nem sempre leva. É só olhar o preço de energia elétrica aqui no Amapá depois que a coisa não privatizou, né, mas o regime agora é muito mais, digamos, privatizado do que estatizado, como era nos anos 80 e início dos anos 90. Óbvio que a gente tem mais eletricidade aqui. O Amapá hoje tem 5 hidrelétricas no estado inteiro, e, se não me engano, mais 1 ou 2 termoelétricas, e vende eletricidade para o resto do Brasil. No período onde era tudo estatal aqui, a gente tinha 1 ou 2 e a gente tinha racionamento de energia elétrica. Então, tem essas coisas também. Né? Existem falhas de mercado e falhas de Estado aí que tem que ser analisadas. Eu não vou entrar nesse tema com vocês aí, porque é outra coisa de economia. Mas o ponto é, o receituário neoliberal implica em liberalização de setores que, historicamente, são estatais ou regulados fortemente pelo Estado, como eletricidade e gás. Mas também saneamento, enfim, coisas desse tipo. Tá? E comunicação, telecomunicação. O Brasil também, era completamente fechado, né? Depois do governo Fernando Henrique abriu, mas as empresas de telecomunicação tinham que ser nacionais ainda. Você não podia ter uma empresa estrangeira de telecomunicação aqui no Brasil. Eu não sei como é que está agora, até que ponto você pode, né? Parece que já, realmente não sei dizer, mas eu sei que teve um momento que não podia. As empresas como a Oi, a TIM, elas são nacionais, têm capital estrangeiro, mas não podia ser o capital acionário majoritário. Tinha restrições a isso aí. As empresas de telejornal também são assim, até hoje, tá? Eu não sei como é que tá agora o marco, mas eu lembro que estava assim. Agora, com essa coisa de internet, YouTube, eu não sei como é que tá. Mas quando era a TV aberta, por exemplo, você não pode ter, sei lá, a CNN aqui no Brasil na TV aberta, ou a MSNBC, que é um canal aberto nos Estados Unidos, aqui no Brasil, tá? A Constituição proíbe e tal, tem restrições fortes. Portugal também. Então, isso, é liberalizar os setores do Estado na economia. O programa de ajustamento do memorando baseia-se numa lógica que tem como antecedentes as múltiplas intervenções do FMI em todo o mundo em 30 anos. A base do programa foi o FMI. Quem deu o know-how aqui,
quem implementou e quem emprestou a maior parte do dinheiro foi o Banco Central Europeu. Mas quem deu o know-how de recuperação econômica, de receituário econométrico, que os países deviam seguir para aceitar o dinheiro, era o FMI. O FMI foi uma instituição criada para isso no pós-guerra, inclusive, para resolver problemas de balança de pagamentos entre os países. Você tinha o FMI, a Organização Mundial do Comércio, para regular o comércio, e esqueci o terceiro instituição internacional que foi criada nesse período para isso. Não sei se foi o padrão ouro, não estou lembrando de cabeça, mas enfim, o FMI foi criado no pós-guerra para isso, porque antes da Segunda Guerra Mundial você não tinha isso, e os problemas de balança de pagamento eram terríveis, porque se resolvia na guerra. Se meu país está em crise demais e o teu está ganhando muito dinheiro, eu vou invadir uma colônia sua lá na África e tomar para mim, que é para eu ganhar meu dinheiro também. Então, o FMI, nesse sentido, servia para isso, para mitigar os conflitos econômicos entre os países. Tá? No entanto, no caso português, como de resto no caso grego e irlandês, que eu já até li para vocês no texto, é a situação de você ter uma moeda única. Face a essa alteração, o contexto do memorando propõe experimentar uma nova combinação. É isso que eu falei para vocês do Blanchard, né, que esperava-se que resolvesse. Em consequência, a ideia de austeridade expansionista, veiculada pela literatura de Alesina, já foi desacreditada e reduzida à condição de quimera conveniente que sempre foi. Aqui o texto é pesado, chama de quimera o texto dos liberais, que pautou o receituário neoliberal lá em Portugal. Face ao manifesto insucesso da consolidação orçamental e da inflexão da trajetória da dívida, estaria porque a trajetória da dívida não contorna. Se o país continua em crise, não tem como ele pagar a sua dívida, entendeu? Uma hora tem que sair da crise depois do receituário neoliberal. Estaria, portanto, aos mais obstinados na defesa do memorando o resultado obtido na balança corrente, né? Porque no momento imediato você tem dinheiro em caixa. Primeiro porque o FMI te deu esse dinheiro, né? Ele te emprestou dinheiro para resolver o problema de curtíssimo prazo, e segundo porque parte do receituário neoliberal implica em reduzir gastos do Estado e vender estatal e tal. Isso gera dinheiro em caixa. Então, gera resultados positivos na balança de pagamentos. Mas se você não inverter a trajetória de longo prazo, de crescimento econômico, você não resolve o problema da dívida, que é o problema maior. Curiosamente, o FMI não parece particularmente impressionado com este resultado. No seu relatório da 8ª e 9ª avaliações, pode-se ler: uma vez que o aumento da produtividade leva tempo, a melhoria da competitividade externa requer a redução dos custos de produção, nomeadamente dos salários, o FMI mandando baixar salário. Ó. No entanto, apesar das importantes reformas aprovadas sobre esse programa, continuam a existir rigidezes nominais importantes. Com as modestas melhorias dos indicadores, competitividade e custo conseguidos até agora, continua a existir o risco de a viragem da conta corrente não ser sustentável. Isso aqui em 2013, tá? Que era quando estava começando a sair, pelo que a gente viu aqui. Eu não sei o que aconteceu depois em Portugal, né? Teria que a gente dar uma olhada para saber se esse receituário deu algum tipo de resultado depois. Eu só sei que de 2011 para 2013, quando ele foi aplicado, só foi desastre. Ó. Os números provam. E as expectativas de que não seria tão pesado, a gente viu naquele parágrafo que fala de que se esperava uma redução de 2% e a redução foi de 6% no PIB. Então, realmente, aqui, ó. Então, esses números aqui foram bem aquém do que o FMI prometia que seriam. Aí eu não sei como é que Portugal fez de 2014 para 2020, porque de 2020 a gente sabe o que aconteceu já, né? Tá bom? É esse segundo texto. Foquem nesse aqui, porque eu acho ele mais interessante. Você vê que o processo não é tão virtuoso, ele tem problemas, e aí é esse o problema que o país enfrenta quando ele está numa zona de integração regional forte como a da União Europeia. Ele abdicou de fazer política monetária. Quando você abdica de fazer política monetária, um dos grandes instrumentos de lutar contra a recessão e de fazer política de expansão econômica, você perde. Você entrega para o bloco. E aí isso vem a reboque dos interesses maiores do bloco, que é a manutenção do valor da moeda, e aí os países mais ricos, como a Alemanha e a França, não estão dispostos a desvalorizar a moeda para ajudar Portugal muito, não. Então, fica esse dilema, tá? É a principal coisa que eu queria passar para vocês desse texto. Como que esse problema aparece numa situação de crise para um bloco. E se isso não é muito bem negociado, é aquilo que eu falei, o bloco desanda. Não foi o que aconteceu na União Europeia. Os países aceitaram
a política, como é? A política neoliberal, né? Aplicaram o receituário neoliberal e continuaram na União Europeia, salvo a Inglaterra, que a gente viu agora, que saiu por outras razões, mas que talvez, de alguma maneira, tenham a ver com isso, de alguma maneira. Estou pensando aqui, mas a gente pode ver isso na próxima aula. Tá bom? Perguntas? Nenhuma, professor, nenhuma. Gostaram um pouco, assim? Eu não gosto daquela coisa de funcionalista versus federalista versus neorrealistas, que é uma coisa que vocês veem toda hora. Então, tentar pensar situações de crise, quais são os problemas que ela coloca, quais são as dinâmicas que elas evidenciam. Seria bom até analisar como é que está a expectativa dos países com a União Europeia agora, porque, né, depois da crise eles conseguiram se aprumar, mas não sei se ficou algum drama aí. Turquia não entrou ainda. Então a União Europeia chega nesse... A União Europeia continua nesse compasso de espera desde 2005. Desde quando o referendo foi... o não venceu, né? E não se criou realmente estruturas supranacionais com vias a uma federação, que era isso que a Constituição da União Europeia queria, era, no limite, criar uma federação, não está em compasso de espera. E aí, no momento de crise, eles conseguiram convencer as populações dos países a aceitarem a dinâmica neoliberal. Mas está nessas. A última reforma grande foi em 2007, que é o Tratado de Lisboa, que fez alterações ali, incorporando certos aspectos da nova Constituição no Tratado da União Europeia, mas não criou esse salto de escala, que foi sair de uma união monetária para uma união política mesmo. Então, ela continua, assim como o Mercosul continua lá na sua união aduaneira imperfeita, regredindo para uma zona de livre comércio, a União Europeia continua numa espécie de zona de união monetária perfeita, porque é uma união monetária, estava migrando para uma união política, mas deu um passo para trás e continua em união monetária. Está também nessa espera aí. Para vocês verem que as dinâmicas liberais, funcionalistas, da literatura da década de 70 e 80 não vingaram. As coisas não andam para frente de maneira inexorável na política, tá? Elas têm revés e contravés, e às vezes as coisas desandam mesmo. Então, como a gente vai ver na Unasul mais para frente, eu vou pegar a Unasul como um caso de integração regional que não funcionou, porque realmente foi uma integração regional que começou e depois se acabou. Ao que me consta, vou ter que ler o material para saber exatamente que pé que está, não existe mais Unasul. Tá? Sem perguntas, então, senhores, eu vou passar mais um trabalhinho, eu acho que sábado, estou muito ocupado hoje, amanhã, para sentar e pensar nas questões para vocês. Mas façam esse que está aí ainda, podem entregar sem problema, e eu vou tentar fazer o próximo, e aí eu dou um prazo um pouco mais curtinho até a próxima aula. Se bem que vai ser feriado a próxima aula, os que não estavam aqui antes, tá? Estejam sabendo, semana que vem tem o feriado. Então vai dar certinho, vocês podem entregar esse trabalho aí que está aí até amanhã, até sábado, e aí eu vou botar o outro, e aí eu dou o prazo do outro mais longo também. Porque a próxima aula vai ser daqui 2 semanas. Fala, Conselho. É o trabalho da semana passada, professor? Porque tem alguns colegas que não entregaram, não conseguiram fazer. Deu problema no computador do Aramisa. Enfim, teve um colega de vocês que faleceu essa semana, coisa trágica. Sempre tem uns que, sem querer desmerecer, mas sempre tem uns que ficam mal na faculdade. A gente tenta cuidar, mas... Na PUC tem um, na minha época, que pulou dentro da faculdade, a PUC é alta, PUC São Paulo. Coitado, o rapaz morreu pulando de cima da faculdade. Na Faculdade de Direito da USP, tem um ponto lá onde os alunos pulam, que tem umas facas e tal, um negócio assim de pontudo, que é um horror. Mas é triste de ver quando acontece. E, enfim, semana pesada, tem mais tempo para vocês fazerem o trabalho aí, fiquem tranquilos. Tá? Ok, professor. Eu enviei lá, professor. Acho que foi segunda-feira. Você conseguiu enviar, né? Tá bom. Eu enviei segunda-feira também, professor. Tá bom. Estrelinha para vocês que fizeram no tempo certo. No último tempo, né? Na força do ódio. Na força do ódio, que não aguento mais fazer isso, caralho. Haja paciência, mais um trabalho, não aguento.
Tem uma folguinha agora, então vocês vão ter folga semana que vem. 2 dias que não vai ter aula, eu acho. Tá, vamos que estamos na reta final aí. Depois é reta final já. Graças a Deus. Então tá, professor. Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Abração para todos. Obrigado pela presença. Tchau. Tchau, Douglas. Gente. Bebê.